Olá, internautas do J+, hoje mais uma vez a coluna em vídeo. A gente vai fazer uma entrevista com um dos pré-candidatos ao governo de Santa Catarina, que é o Odair Tramontim. Ele é pré-candidato ao governo do estado pelo Novo, tem uma história bastante interessante aí não só na política, mas fora dela principalmente, né? Ele já começou a vida dele de uma maneira muito humilde, mas alcançou um cargo como coordenador do GAECO. O GAECO é um grupo que ganhou grande notoriedade aqui para nós, para Canoinhas região, depois da operação Pater Filho, que imagino que o Odair saiba a que eu estou me referindo. Foi professor também da Universidade Regional de Blumenau, chefiou o departamento de curso de Direito da FURB e vai conversar com a gente aqui, então, a respeito dessa pré-candidatura, né? Primeiramente, queria cumprimentar o Odair, agradecer por ter aceitado gravar essa entrevista conosco, né? E a primeira pergunta que me salta aqui à mente, Odair, é a seguinte: com esse currículo, trabalhou na roça dos 17 anos, trabalhou como servente de pedreiro, foi frentista, atuou como auxiliar de escritório, acabou fazendo curso de Direito, se tornando, né, coordenador do GAECO, foi promotor de justiça, né? Para coordenar o GAECO, obviamente, você tem que ter passado pela função de promotor de justiça, se tornou professor e agora entrando na política, né? Chegou a disputar um cargo em Blumenau, de prefeito, né? Foi em terceiro lugar naquela eleição, e agora vai disputar o governo. O que leva uma pessoa com esse currículo tão bem sucedido querer se envolver com política? Aí me conta. Seja bem-vindo. Meus cumprimentos a você e a todas as pessoas que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade, para eu poder me fazer conhecer, me apresentar e falar com as pessoas, especialmente do nosso querido Planalto Norte. Bom, para responder a tua pergunta, eu digo para ti o seguinte, é que a gente desceu a um nível tão baixo da representação política no Brasil, em especial nos últimos anos, que as pessoas se surpreendem quando tem alguém bem-sucedido que entra na política. Isso deveria ser a regra e não a exceção. O que acontece? Eu lembro, quando eu era mais jovem, que as pessoas que se candidatavam a prefeito, a deputado, a governador, eram pessoas muito bem-sucedidas na sua vida privada, eram exemplares e se entregavam um período da sua vida para ocupar um cargo público e fazer uma prestação de serviço, dar a sua contribuição, deixar o seu legado. O que aconteceu? Essas pessoas abandonaram isso, a política virou um ambiente muito refratário às pessoas de bem, a política virou uma profissão, sendo um pouquinho mais específico, um negócio, né? Tanto que você vê que nessa fase de pré-campanha a gente vê os potenciais candidatos falando, estamos fazendo negociações, ou seja, eles partilham os cargos, eles partilham o governo, e aí o resultado é isso que a gente vê no Brasil atualmente: corrupção, desmandos, ineficiência de serviços públicos e por aí afora. E eu entendi, como promotor de justiça, combati o crime minha vida toda, como você disse, fui coordenador do GAECO, combati a corrupção, e nessa fase da vida eu entendi que eu fiquei enxugando o gelo. Por quê? Porque eu combati as consequências desses desmandos, dessa baixa qualidade na representação política. E resolvi entrar para a política para combater as causas. Por quê? Porque as causas da corrupção, elas estão na política. As causas da ineficiência do serviço público estão na política, porque nós, gostando ou não gostando, nos afastando ou participando, a política continua influenciando a vida do dia a dia de todos nós. Então, é com essa condição, com essa folha corrida, a folha corrida do bem, nós estamos acostumados a ver folha corrida do mal, né? Nós temos aí, inclusive nessa eleição, a gente está vendo pessoas aí com cheiro de cadeia, né, participando de um pleito eleitoral, quando essas pessoas não deveriam ter nem condições de ser candidato. Que dirá? Muitas vezes a gente vê essas pessoas sendo votadas, e não raramente pessoas eleitas. Nós já tivemos casos no Brasil de que candidatos estavam na cadeia e foram eleitas. Então, é o resultado de uma descrença, algo muito ruim, e por isso que eu estou, humildemente, me colocando à disposição dos catarinenses para chefiar o governo do estado de Santa Catarina.
Agora, Odair, eu entendo a tua frustração e eu acho que essa tua frustração é compartilhada por muita gente. Mas eu converso com deputados e vereadores, eles se queixam de que eles não conseguem fazer nada porque dependem do executivo. Aí você conversa com prefeitos, com governadores, eles dizem, mas a gente não pode fazer nada porque o judiciário impede, ou a legislação nos impede, ou a gente tem problemas com o legislativo, quer dizer, tem que cooptar o legislativo para poder governar. Isso também não te frustra, essa perspectiva, essa expectativa? Olha, eu até cheguei a pensar nisso antes de entrar na política. A gente reflete muito, os amigos aconselham a gente a não participar, né? Diz, olha, isso é um ambiente muito hostil, muito nocivo. E o que acontece? As desculpas geralmente são arrumadas pelos incompetentes, né? Você pode ver no teu trabalho, lá na escola, na universidade, né? O aluno que tira a nota ruim culpa o professor, né? O patrão que vai mal culpa a qualificação dos seus empregados. Enfim, o incompetente sempre transfere responsabilidade. Isso é uma marca que a gente tem no cotidiano da nossa vida. E eu te respondo dizendo que isso não me constrange, não me amedronta, não afasta o meu entusiasmo, porque o Partido Novo é um partido diferente, que tem uma sistemática diferente de fazer política, e nós temos só 8 deputados federais, um governador e um prefeito. E o nosso prefeito, no caso aqui de Santa Catarina, que é o Adriano, lá de Joinville, mesmo não tendo maioria, mesmo com dificuldades inerentes a qualquer gestão, tem feito um governo admirável, tanto que quase 90% dos joinvilenses aprovam o governo dele. O governador Zema, de Minas Gerais, que é o nosso único governador do Partido Novo, recebeu um estado quebrado, um estado falido, e tendo só 3 deputados em 76, conseguiu ser um dos primeiros governadores a aprovar a reforma da Previdência, numa demonstração clara de que quando você faz um governo sério, transparente e preenche os cargos, esse é um fator muito importante que diferencia o Novo dos demais, que preenche os cargos não por indicação política, não por partilhamento, não por loteamento, como eles fazem, mas sim por gente do ramo, gente competente, ou seja, colocando pessoas certas nos lugares certos, é natural que a eficiência apareça, e quando você tem um governo eficiente, você é respeitado tanto pela sociedade como pelos próprios políticos, e eu entendo que fazendo política desse jeito diferente, a gente consegue alcançar resultado. Então, é por isso que eu tenho muita tranquilidade e me coloco nessa condição de saber que é difícil, eu sei que não é fácil, eu tenho já experiência, eu já acompanho a vida política há muito tempo, mas acredito nesse novo formato de fazer política, nesse jeito novo de fazer política que o meu partido define e aplica na vida real. Veja, mas vamos pegar o exemplo do atual parlamento, da atual legislação da Assembleia. O Novo tem pouca, tem acho que só o Bruno, né, do Novo está lá, né? Só o Bruno do Novo. Eu fico pensando quando eu ouço o senhor falar, o PSL do Moisés na gestão passada tinha 6 deputados, se não me engano. Tinha uma bancada muito boa. Mesmo assim, com essa bancada, o Moisés não conseguiu se sustentar e foi cassado, né? Teve praticamente cassado o mandato dele pela Assembleia, né, em 2 processos, que depois acabou retornando, mas foi quase com um ano nesse vai e vem. E a gente sabe, isso faltou sustentabilidade política, quer dizer, faltou diálogo, faltou conversa dele com o parlamento. Hoje a gente vê um cenário diferente, é um Moisés abrindo os cofres para os deputados a fim de garantir apoio na Assembleia, como se ele tivesse aprendido uma lição. O senhor não teme que, no caso, o senhor for eleito, aconteça o mesmo? Quer dizer, essa falta de negociação com a Assembleia gere um processo de impeachment ou algo do gênero? Em absoluto, não tenho absolutamente nenhum medo, mas nem nenhuma pontinha. Sabe por quê? Sabe por que o Moisés teve esse problema? Porque fez mal feitos, porque ficaram roubando dinheiro nos respiradores, ele ficou dormindo, tomando espumante lá no palácio, não aparecia na sede administrativa, terceirizou o governo dele. E o que aconteceu? Aconteceu isso. Eu faço a mesma comparação com o Romeu Zema, que só tem 3 deputados em Minas Gerais e não teve absolutamente nenhum problema. Por quê? Porque fez um governo sério, um governo transparente e não precisou entregar o governo para a Assembleia Legislativa. O Moisés entregou o governo para a Assembleia Legislativa para não ser cassado.
né? Porque ele viu que o colega dele do Rio de Janeiro, que também meteu a mão no dinheiro da saúde no Rio de Janeiro, foi cassado. Então, essa é a frustração. Por isso que quem vai escolher o Partido Novo sabe o que está escolhendo. E tem um diferencial aqui que é preciso dizer. O Partido Novo faz um processo seletivo antes. O PSL não fez. O Partido Novo avalia os seus candidatos para ver se ele tem condições intelectuais, se ele tem trajetória, se ele tem liderança. E só depois ele coloca à disposição do eleitor para o eleitor não correr esse tipo de risco, como o Rio de Janeiro correu, Santa Catarina correu, de comprar gato por lebre, como se diz aí no interior, né? E os mineiros pegaram alguém que já tinha sido testado e não tiveram essa frustração. Então, no Partido Novo, não existe perigo da gente ter um Tiririca, um Alexandre Frota ou similares. Por quê? Porque o partido faz o seu dever de casa. Porque, na verdade, Dinei, o eleitor tem dificuldade de fazer uma avaliação, de conhecer, saber se o candidato é ficha limpa ou não é, se ele é competente ou não. Por quê? Porque o eleitor, sobretudo as pessoas mais humildes, não têm esse tipo de esclarecimento. Então, essa é uma obrigação do partido. Por isso que eu gosto do Partido Novo, por isso que o Partido Novo foi o único partido que eu me filiei, justamente porque ele me dá essa garantia e eu tenho condições hoje de me apresentar aos catarinenses com esse selo de qualidade, dizer que o nosso único prefeito de Santa Catarina é o mais bem avaliado de Santa Catarina, o nosso único governador do Brasil é o mais bem avaliado do Brasil. Os nossos 8 deputados federais estão sempre dentre os 10 melhores do Brasil no ranking dos políticos. E o nosso Bruno Souza dispensa comentário aqui em Santa Catarina. Então, é preciso dizer que o Partido Novo tem o que mostrar. E não tem nem um pouquinho, não tem nada de arrogância aqui, de dizer que nós temos monopólio de virtudes, de que tudo que está aí está errado, de que todo político é ladrão. Não. O que tem é que nós temos um jeito diferente de fazer política. E por que eu, por exemplo, estou concorrendo uma chapa pura, sem coligação? Por quê? Porque se eu ganhar, eu quero ser o governador de Santa Catarina, eu quero mandar, eu quero escolher os meus secretários, e não os outros. E você sabe que essas coligações representam essa partilha, essa negociação, essa entrega do governo antes mesmo dele começar. Pois é, mas aí a gente fala nas coligações, né? A gente viu essa semana o MDB se juntando ao Moisés, o MDB inegavelmente a maior força do Estado em número de militância, né? Quer dizer, o que tem mais militantes. A gente está vendo aí o G. Loureiro também com o partido que tem maior fundo eleitoral, um fundo partidário, que é a União Brasil, se juntando com o PSD do Colombo, que é uma força importante também. E o Novo vem sem fundo partidário, precisa abrir mão do fundo partidário, né? E sem coligação. Não é meio utópico pensar em vitória desse jeito, Odair? Em absoluto, em absoluto. Nós temos os pés no chão, a gente calça a sandália da humildade. Você deve ter ouvido falar que eu sou, eu já me apropriei desse nome, que fui eu mesmo que criei. Eu faço a campanha do S, né? Que é da sola de sapato, da saliva, do suor e dos seguidores que eu peço aos que estão me assistindo que me sigam nas redes sociais para me conhecer. Eu quero te dizer que eu vou ter vantagem sobre esse pessoal porque eu tenho as mãozinhas limpinhas. Eu não estou usando o dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura para andar de helicóptero, né? Eu fiz um roteiro pelo oeste, passei pela região norte, eu demorei 10 dias para fazer esse roteiro, dirigindo meu próprio carro, pagando os hotéis modestos em que eu me hospedei com meu próprio dinheiro, e as pessoas estão vendo isso. E eu quero contrapor essa tua afirmação e esse até certo pessimismo que as pessoas têm, dizer, mas tu não vai chegar. Olha, nós chegamos no segundo estado mais populoso do Brasil, o Romeu Zema, também não usou fundão eleitoral e se elegeu calçando a sandália da humildade do mesmo número que o meu. Por quê? Porque os mineiros viram, olha, é mais do mesmo, que é o que está acontecendo em Santa Catarina. O Adriano Silva, em Joinville, não era político, nunca tinha sido político, assim como o Zema também nunca tinha concorrido a cargo político, e se elegeu prefeito simplesmente da nossa maior cidade. Eu fui candidato aqui em Blumenau, também nunca tinha sido filiado a um partido político, e por apenas 1,2% eu não cheguei ao segundo turno, e aí a eleição se encaminharia para ter uma vitória para o Partido Novo. Então, nós temos a força das ideias, nós não temos passivo, nós não misturamos
água com gasolina, com óleo, como eles estão fazendo. Olha só, o PMDB, cujos candidatos diziam que o Moisés não sabia nem tirar gato de telhado, agora estão se abraçando. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? No plano nacional, a gente vê o Alckmin, por exemplo, se aliando ao Lula, até ontem eram inimigos. Então, isso faz com que o eleitor, numa expressão muito própria aí do Planalto e lá do Oeste, que o eleitor garre nojo dessa gente, né? Que ele fique com asco disso. E aí, para onde que eles vão correr? Vamos pegar esse italiano aí, lá do Oeste, né? Que se não tem experiência política, mas também não tem os vícios, tem as virtudes da sua trajetória limpa. Então, nós temos muita confiança. Hoje, você sabe que a política é feita de uma forma diferente, né, por espaços generosos como esse que você está me dando aqui, que me faz levar essa mensagem, né, através da internet. Por isso que eu pedi seguidores para me ajudar na sola do sapato, porque só com sola do sapato eu não chego a lugar nenhum. Então, nós temos essa tranquilidade, né, os nossos candidatos, ninguém tem trajetória política precedente, né? Você vê que o Gilson Marques, que é o nosso deputado federal aqui, nunca tinha concorrido a cargo público e se elegeu deputado federal, faz um belo trabalho. Então, a gente tem esses ativos para mostrar, e o catarinense é um povo diferenciado, né? Eu conheço Santa Catarina, eu sei o que nós podemos esperar dos catarinenses nessa eleição. O Dair, só, né, a título de comentário, eu te fiz uma pergunta, não foi uma afirmação. Eu entendi. Claro, mas só que eu até como analista político, como colunista político, eu vejo que obviamente que é possível, porque a gente teve o caso do Moisés, né? O caso do Moisés foi um exemplo, né? Ele não tinha coligação, tinha uma campanha extremamente franciscana, né? Se tornou governador, então provou que isso é possível sim, sem você ter coligação. Né? A pergunta que até suscita esse tipo de comentário que eu acabei de fazer o raio cai novamente aqui em Santa Catarina, quer dizer, o mesmo pode acontecer nessa eleição, Odair? Sim, sabe por quê? O catarinense quer mudança. Tentou, não conseguiu. E quem é inteligente sabe que persistir no erro é burrice, né? E o Moisés, na verdade, foi alguém que caiu de paraquedas não por ele. Ele caiu porque ele pegou a onda do Bolsonaro. E depois, com uma vaidade sem controle, achou que o Bolsonaro que se elegeu por causa dele. Por isso que daí ele ficou lá encastelado no palácio e tal. E nós vamos mostrar para Santa Catarina que o Tramontim e o Partido Novo representam uma novidade, mas uma novidade com consistência. Não sou um aventureiro. Eu sou conhecido no Ministério Público e um pouco até fora do Ministério Público. Tive um pequeno teste aqui em Blumenau. Agora, o Moisés não era conhecido nem dentro da Polícia Militar. Ninguém nem sabia quem era o Moisés. Então, essa é a diferença que nós queremos apresentar, repito, com essa expressão, novidade com consistência. Por isso que o Moisés praticamente caiu, porque hoje ele não é mais governador, quem governa é a Assembleia Legislativa, quem governa é o PMDB, né? Que os catarinenses votaram contra o PMDB. Você sabe disso, né? Os catarinenses que escolheram Moisés não queriam o PMDB. E, por conta disso, eu me apresento com a credencial do Romeu Zema, do Adriano. Então, o catarinense vai saber. Esse não é um aventureiro. Esse é uma novidade que tem consistência. Eu, pelo menos, acho que esse é o legado que eu vou deixar, o portfólio que eu tenho para me apresentar ao povo catarinense. Daí, uma das coisas que o Novo prega é o Estado mínimo, né? Quer dizer, o mínimo de interferência do Estado na vida do cidadão, inclusive terceirizando serviços e tudo mais, né? O governo Bolsonaro, ele também se elegeu com essa premissa, né, de um Estado mínimo, tanto é que o Bolsonaro reduziu o máximo que podia o número de ministérios, alguns voltaram e tal, mas hoje, especificamente, a gente está vendo uma situação de interferência do Estado em coisas até que a gente não tinha visto, não dessa maneira em outros momentos, como, por exemplo, a questão do ICMS dos combustíveis. O governo estuda jogar bilhões de reais nas mãos dos governadores para que os governadores abram mão do ICMS. É possível a gente falar em Estado mínimo no Brasil nesse momento? Olha, as pessoas confundem Estado mínimo, né? O que nós defendemos, Estado mínimo, é que o Estado fique restrito apenas àquelas atividades pelas quais ele foi criado, que é para saúde, educação, segurança e infraestrutura. O que nós queremos dizer com o Estado mínimo é que o Estado não tem que ser empresário.
Estado não tem que ter empresa, o Estado não tem que empreender, porque o Estado não sabe fazer nem aquilo que é a sua função. Eu sempre dou um exemplo. O Estado é um péssimo prestador de serviço, né? Na medida em que gasta bilhões em educação e nós, quando podemos, colocamos os filhos na escola particular. Ou seja, fugimos do Estado. A saúde é a mesma coisa. Quem tem condições, contrata planos de saúde. Segurança, contrata segurança privada, constrói muros, cerca elétrica, câmeras. Infraestrutura, que é um dos principais problemas de Santa Catarina. O que a gente deseja? Que tenha uma rodovia pedagiada, para a gente poder sair, chegar, voltar com vida e a nossa riqueza ser transportada. Então, o que acontece? O Estado se mete a fazer um monte de coisa, né? Não tem aptidão para isso, porque as estatais, as empresas, e quando nós falamos, eu repito, o Estado mínimo, é que o Estado não tem empresas, porque essas empresas que eles dizem que é estratégica, ela é estratégica para eles, para colocar cargos, para roubar, como foi na Petrobras, como foi Correio, como foi Eletrobras. Então, nós defendemos que o Estado seja enxuto, né? Enxuto, ou seja, desburocratizado o máximo possível. Por quê? Porque a burocracia ela inibe o desenvolvimento e é a mãe da corrupção, na medida em que você cria a dificuldade para vender a facilidade. E o que o empreendedor quer hoje? Eu que tenho andado por Santa Catarina, conversado com os segmentos empresariais. Eles dizem, nós nem queremos ajuda do Estado, nós só queremos que o Estado não nos atrapalhe. E você sabe que o Estado atrapalha muito, ele engessa muito, ele burocratiza muito. Então, é importante que essa visão de Estado mínimo que nós defendemos não é o Estado fugir das suas atribuições principais, que são essas 4 que eu elenquei. É ele fazer essas atribuições com eficiência e que, para conseguir isso, ele tem que ter uma performance administrativa adequada. Por isso que nós defendemos a ideia de que a gente tem que ter profissionais da política e não políticos profissionais. E foi assim que o Partido Novo fez em Minas Gerais e em Belo Horizonte, quando contrata os secretários, os cargos comissionados, através de processo seletivo, como você faz aí na tua empresa, como qualquer empresário faz, né? Colocando pessoas certas nos lugares certos, você tem melhor qualificação de gestão e com melhor qualificação de gestão você presta mais serviço. Se você cria um melhor ambiente de negócios, que é o que nós defendemos, tratar o empreendedor como parceiro e não como inimigo, você tem mais consistência econômica, logo tem mais arrecadação e, quem sabe, lá na frente a gente poderá imaginar conseguir diminuir tributos e não aumentar, como tem sido no decorrer dos últimos anos. Dentro dessa lógica, Odair, seria possível reduzir no nosso estado de Santa Catarina? O que você acha que está sobrando aí que poderia ser privatizado, que poderia ser terceirizado? Olha, eu estou ainda na fase de pré-campanha, né? Estou conhecendo melhor a estrutura do Estado. A gente precisa ter um entendimento mais claro, ter levantamento, que seria até temerário eu ficar falando, vou vender isso, vou vender aquilo, até porque para propor qualquer venda de ativo precisa de autorização da Assembleia Legislativa, né? O governador não pode simplesmente decidir eu vou vender ou não vou vender, né? Ele precisa ter esse respaldo. E para ter esse respaldo da Assembleia Legislativa, sobretudo quem não tem maioria, precisa convencer. Santa Catarina tem me pedido olhar com muito cuidado para duas empresas públicas que nós temos, que é a Celesc e a Casan, que são aquelas que demonstram maior ineficiência, né? Em especial a Casan. Tanto que você sabe que grande parte dos municípios já está tentando romper, muitos já romperam os contratos com a Casan, porque a Casan nos colocou na constrangedora situação de perder para quase todos os estados brasileiros na questão de saneamento básico, né? Nós temos um índice de saneamento básico ridículo, né? Um dos piores do Brasil para um estado que é em tudo o melhor, né? Então, é preciso olhar para a Casan com muita atenção e nós vamos fazer isso. Não estou dizendo que nós vamos vender, mas é algo que nós vamos prestar muita atenção. A Celesc, se não melhorar, ela vai ter que ser emparedada. Por quê? Porque eu fui, inclusive, aí no Planalto Norte
e as pessoas reclamando muito da qualidade dessa infraestrutura que é a energia elétrica, né? Empresas querendo ampliar e não tendo energia suficiente. No extremo oeste, a mesma coisa. Aqui na região do Vale do Itajaí, mais especificamente aí perto de Jaraguá, Xireda, empresas querendo se instalar e não pode porque não tem infraestrutura de energia elétrica. Então, nós temos que olhar com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? E é assim que eu vou fazer, mas eu não vou ficar jogando para a plateia agora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Eu quero dizer que aquilo que não está funcionando e que não dá para consertar, nós vamos vender. Isso é ponto pacífico. Certo. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade. Odair, você chefiou o GAECO em Blumenau e a gente tem citado muito o GAECO aqui no site, aqui no noticiário local, porque o GAECO foi responsável pela operação entre Pater Filium, que começou com uma investigação do Ministério Público, né? E quando ganhou uma proporção gigantesca, o GAECO entrou para cumprir os mandados e tudo mais, e foram 3 prefeitos presos, hoje nenhum deles é prefeito mais, né? Mas na época eram. Foi vice-prefeito, foram secretários, né? São mais de 25 pessoas presas aí nessa operação. E sempre que a gente busca informações junto com o Ministério Público, junto ao GAECO, eles não podem falar porque eles estão envolvidos na operação e a gente entende perfeitamente porque elas seguem em segredo de justiça, né? Ainda não foi liberado o segredo de justiça. Mas como você não está envolvido nessa investigação e não está mais no GAECO, eu queria te perguntar, o que você poderia dizer para a gente, assim, no sentido da gente entender esse trabalho do GAECO? Quer dizer, ele faz um serviço público, né, que é o de defender o erário público, na medida que ele tira que ele prende, né, aqueles que estão malversando os recursos públicos, mas ele não pode divulgar isso, pelo menos no caso específico da Pater Filium, por uma questão jurídica. Queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente aqui, já que a gente está tão interessado nesse assunto aqui na nossa região, entender um pouquinho desse trabalho do GAECO. Olha, eu atuei muito no combate à corrupção antes de ser coordenador do GAECO ainda, né? Eu fiz aqui na região do Médio Vale, caçamos prefeitos, deputado até, antes da existência do GAECO. O que é o GAECO? O GAECO é um instrumento de investigação, né? Então, no fundo, os detalhes dessas operações, eles só aparecem quando essas ações são apresentadas na justiça, quando o promotor faz a denúncia, quando faz o processo. Porque o GAECO, guardadas as devidas proporções, ele faz mais ou menos o que a polícia faz uma investigação. E hoje, no Brasil, nós temos muitos problemas em relação a isso por causa da lei de abuso da autoridade. Você revela qualquer coisinha, depois, lá na frente, pode dar problema de anular um processo, né? De anular uma investigação, e, inclusive, passar por aquilo que os meus ex-colegas, né? O Deltan Dallagnol, hoje, está sofrendo aí das pessoas querer processar ele, até por diárias que foram pagas para procuradores que não foi ele que ordenou. Então, no Brasil, é muito difícil você fazer investigação, é muito difícil você combater o crime organizado, porque aqui na base, os juízes são ótimos, porque se foi feito prisão, se foi feita busca e apreensão, teve um juiz que deu esses mandados, ou o tribunal, no caso dos prefeitos, né? Mas quando chega lá em cima, o buraco é mais embaixo. Eu faço esse desabafo, né? E quero te dizer que um dos motivos daquela tua primeira pergunta que me fizeram a entrar na vida política foi esse sepultamento trágico que o Supremo fez da Lava Jato, né? No tapetão, sem analisar provas. E olha que a coisa foi tão bem feita lá pelo Sérgio Moro e pelos procuradores que eles tiveram, para livrar o Lula e demais das barras dos tribunais, tiveram que encontrar um ridículo argumento da incompetência, porque não deveria ser de Curitiba e sim de Brasília, eu acho, né? É como se aquele 7-1 lá que o Brasil levou da Alemanha fosse anulado porque o jogo não deveria ser no Mineirão, e sim aqui em Curitiba. Uma coisa infantil. Eu não tenho nem palavras para dizer o que eles fizeram. Então, se tu imagina, se eles tiveram o descaramento de romper, de acabar com uma Lava Jato daquele tamanho,
O que não vão fazer aqui com os coitados dos meus colegas do Ministério Público aqui de Santa Catarina, com o pessoal aí, 3 prefeitos, né, com dinheiro, com um monte de coisa. Então, talvez esse problema que vocês sentem seja decorrente desse tipo de ordenamento, de lei de abuso de autoridade que o Senado, sob a batuta de Renan Calheiros e similares, aprovaram para incutir medo. Você acha que depois desse problema da Lava Jato, de tudo isso que o Moro está passando, que o Deltan está passando, vai ter muitos promotores com coragem para fazer o que esses meninos fizeram? Acho que não, né? Então, esse é o drama que acontece, e por isso que eu entrei na vida política, para ser uma referência para essas novas gerações, para dizer que mesmo apanhando como nós apanhamos, ainda vale a pena a gente combater, porque o bem tem que vencer o mal. Não podemos aceitar que seja como aconteceu nesse caso da Lava Jato. Bacana, bem respondido, Dair. Conversei então com o Dair Tramontim, que é pré-candidato a governador do estado de Santa Catarina pelo Novo, pelo Partido Novo. O Dair, imensamente agradecido pela sua participação aqui na nossa coluna, agradeço muito e espero vê-lo outras vezes. Eu te agradeço a gentileza do convite, a oportunidade para poder me apresentar, me expor para os catarinenses, as pessoas que nos assistirão, dizer que foi uma satisfação e me coloco ao inteiro dispor para outras oportunidades que vocês entenderem necessário. E encerro usando uma expressão que eu tenho usado muito insistentemente, e seguramente o pessoal aí de Canoinhas e de toda essa região que teve esses casos aí do GAECO, que seguramente não foram marinheiros de primeira viagem, né? Eles vão reelegendo essas pessoas, eu conheço meio por altos, e para dizer para essas pessoas o seguinte, que se a gente não está contente, a gente tem que mudar. E aí eu uso uma frase que é atribuída ao Einstein, que é uma estupidez a gente querer resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então eu peço que as pessoas acompanhem quem é o Dair Tramontim, saibam de onde ele veio, como ele chegou, para onde ele vai, quem é o Partido Novo, como Joinville é administrada, Minas Gerais, como são os nossos deputados, para que lá na frente, né, quando forem votar, tenham essa alternativa, essa novidade com consistência que seguramente representará uma transformação no governo de Santa Catarina. Muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, Dair. Até a próxima.